O ano de 2022 é o ano da sobrevivência do cinema. Não só pelas grandes bilheterias que voltaram a estarem de uma forma tão forte e intensa, mas também da produção, dos diretores, das criatividades na qual os envolvidos de fazer cinema se importavam com o cinema. Esse ano de 2022 foi o ano que mais teve filmes baseando-se em cinema. Tivemos o rei da bilheteria voltando para 2022 com a sua pérola preciosa, digamos assim, né? Para fazer mais alguns bilhões de dólares. Eu sempre dei prioridade para assistir a maioria dos filmes que eu pudesse no cinema. Para mim a experiência é diferente. Para me contrariar, esse ano teve alguns filmes que eu me fiquei muito surpreendido e eu saí muito satisfeito do cinema em ter assistido. Mas infelizmente eu não tive a curiosidade nem o desejo de ter que comprar ou alugar ou ir atrás até mesmo de um streaming que o filme estivesse passando para reassistir esses filmes tão bons que eu achei como era no cinema. Então, para eu me contrariar, dizendo de tudo aquilo que eu falo do meu amor pelo cinema, o filme de número 10 na minha lista é um filme da Netflix. Um filme de guerra, um filme de pura realidade, puro brutalismo. A transformação do protagonista é realmente incrível no filme. Todos os processos que ele passa, desde o seu alistamento até os momentos na qual perde-se amigos em guerra, daquele sofrimento de uma guerra bruta e violenta e realista, e que esse filme sabe retratar de uma maneira assim muito perfeccionista. Esse filme Nada de Novo no Front da Netflix, pra mim, apesar de não eu ter assistido no cinema, mas ele merece estar na lista dos melhores filmes do ano. A atriz Aubrey Plaza faz uma jovem na qual começa a se envolver com fraude de cartão de crédito, só que o filme começa a tomar proporções inimagináveis que a gente talvez não pudesse compreender, né? Mas a gente até entende o lado da protagonista, da maneira que ela vai lidando com isso, todos as aflições e envolvimentos que ela vai passando com as pessoas que não são de confiança, e faz com que você tenha uma experiência muito boa em assistir um filme desse, apesar de ser um filme de baixo orçamento, mas traz muita qualidade na interpretação da protagonista, e eu acho que esse filme vale estar entre os 10 melhores do ano. Esse filme é Emily the Criminal. Brendan Fraser interpreta um homem que passa por eu não sei se isso pode se chamar de doença, me corrija se eu tô errado ou não, mas eu acho que deve sim ser uma doença. A obesidade é uma doença, eu acredito que sim. Só que ele tá num nível absurdamente grave dessa obesidade. E o filme, ele é chocante, ele é angustiante, ele dá vontade de você chorar o tempo todo pela humilhação que o personagem do Brendan Fraser tá fazendo, como é a melhor interpretação do Brendan Fraser da carreira dele. Isso não é muito difícil também de a gente alegar. A Sadie Sink, que você já deve conhecer ela, que ela é a Max do Stranger Things, realmente ela me surpreendeu. O envolvimento dela, na qual ela tem esse conflito com o pai, coloca ela num nível de atuação altíssimo, apesar de eu colocar ele na lista como o oitavo melhor filme do ano, mas eu dificilmente assistiria esse filme de novo, porque esse filme, ele é bem forte, mas ele traz um lado de reflexão que a gente precisa saber lidar com esse tipo de situação. Então esse filme, A Baleia, interpretado pelo Brendan Fraser, pra mim é o oitavo melhor filme de 2022. Eu me contrariando de novo. O primeiro deles é o 13 Vidas, da Amazon Prime, um filme que traz o lado das crianças que ficaram presos lá na caverna na Indonésia, e o filme ele traz uma história assim emocionante. A gente já sabe qual é o final do filme, mas mesmo assim você fica muito aflito e muito tenso por tudo que está acontecendo. É claro que quando você coloca a vida de crianças em jogo, o ápice da sua tensão aumenta, obviamente, e também pela dificuldade na qual aqueles mergulhadores passavam para salvar essas crianças. E faz com que esse filme tenha uma importância maior do que outros documentários fizeram sobre essa história, né? É um filme incrível, um filme muito emocionante, um filme baseado em história real que merece a atenção de muita gente para assistir. A gente já sabe que o final é feliz e isso é bom, mas é bom ver a experiência da qual foram que esses mergulhadores salvaram essas crianças. Então, 13 Vidas para mim entra como um dos melhores filmes do ano no 7º lugar. É um filme que todos estão colocando, que eu acho que é de maior satisfação você ver um filme na qual a Netflix e o Guilherme Del Toro apresentaram pra nós. Depois do fiasco que o Herbert Zemeckis fez com o Pinóquio da Disney, o Pinóquio da Netflix do Guilherme Del Toro realmente reviveu ou deu um pouco mais de esperança nas animações, dos reboots das animações dos clássicos da Disney, né? Eu acho que a inovação do stop motion que o Guilherme Del Toro fez com o Pinóquio
É lindo demais. Eu gostaria de ter assistido esse filme no cinema, infelizmente assisti em casa na Netflix, como a maioria de todos nós. É uma crítica que eu faço à Netflix por ter pérolas preciosas na mão, como esse filme do Pinóquio, e você não dar a oportunidade às pessoas experienciar isso no cinema que deveria. Então, realmente, pra mim, esse filme do Pinóquio da Netflix, do Guilherme Del Toro, vale o 6º melhor filme do ano de 2022. Os 5 primeiros filmes do ano, pra mim, foram os mais fáceis de escolher. Entre eles, o primeiro é um prelúdio na qual o filme X, o filme de terror da A24, que foi lançado no começo do ano, o Ty West teve a imaginação de criar um prelúdio e usando a Mia Goth como uma protagonista para fazer essa recriação desse personagem. Eu acho que esse filme, em termos de construção de personagem, é excepcional. A Mia Goth fazendo a interpretação para criar a velhinha... Se você já assistiu o filme do X, criar a velha lá assassina, é espetacular também. Eu acho que a maneira da interatividade que ele faz com aqueles momentos políticos, do que é proibido, do que não é, o Ty West faz isso muito bem feito. Ele já tinha um filme do X, A Marca da Morte, né, do começo do ano, que já foi muito bom, e ele conseguiu melhorar com o prelúdio dele, o Pearl. Então o Pearl realmente, pra mim, eu amei a interpretação da Mia Goth, pra mim merece sim indicações ao Oscar, premiações de Globo de Ouro, BAFTA, essas coisas e mais, porque ela merece realmente estar entre o topo da lista, porque ela manda bem demais. Tem um speech dela no filme também que mostra muita força de atuação, força de roteiro. É um filme, assim, incrível que deve ser assistido, como um 5º lugar de 2022. 4º lugar, pra mim, é um filme que ninguém dá muita importância. Um filme que foi lançado lá no começo do ano com o Mark Rylance, um ator que vem melhorando a cada filme que faz, e faz um filme desse com um ambiente apenas fechado, filme de gangster. Gosto demais do filme do Alfaiate, já assisti ele umas 2 ou 3 vezes esse ano. É um filme que, apesar de você ter poucos personagens, mas todos os personagens são muito interessantes, o envolvimento entre eles, a história ainda está sendo contada, deixa você sempre na imaginação o que acontece do lado de fora, e traz muita intriga, plot twists, e isso faz do filme ser de nível qualidade altíssima. Então vale pra mim o 4º lugar na lista. Os 3 primeiros filmes do ano pra mim são os mais fáceis de escolher realmente. Esse 3º filme acho que traz como benefício uma homenagem do maior diretor de todos os tempos, né? O maior cineasta de todos os tempos, digamos assim. Eu acho que a história que ele conta, o Spielberg conta a história dele, desde a infância, de como ele amou o cinema, assim, de uma maneira brilhante, a direção que ele faz, a maneira que ele conta, a maneira que ele envolve os personagens, dar importância familiar, a importância dos seus sonhos, dedicação, tudo o que aconteceu na vida dele, e também a importância do cinema em si. Como você enxerga o cinema, como uma imagem pode mudar a sua interpretação de um certo personagem ou não. É difícil falar isso, né? Mas é uma das melhores direções do Spielberg da carreira dele, para esse filme The Fabelmans, que eu acho que realmente merece estar entre o topo 3 da lista de 2022. É um filme que vai ter muita indicação de premiação, porque é um filme tecnicamente impecável, dirigido nem se fala, e traz a história do maior cineasta de todos os tempos. Número 2 pra mim, um filme que traz a biografia do rei. Pra mim tem um filme na qual tem as 2 melhores interpretações do ano, principalmente o do Austin Butler, na qual ele interpreta o Elvis. Eu acho que incluindo os lados masculino e feminino, é a melhor interpretação de 2022 pra mim, de uma forma assim disparada. O filme é lindo, direção de arte é maravilhosa, trilha sonora impecável, a atuação do Austin Butler, mais uma vez, excepcional, não há o que se falar. Pra mim, é um grande favorito pra mim a ganhar um Oscar, porque o filme, em termos técnicos, o que o Lois Barman fez com esse filme do Elvis é maravilhoso. Então, um filme muito colorido, na qual ele gosta de fazer isso, né? Que traz muita emoção, muita nostalgia, e faz com que a gente curta demais um filme como Elvis, porque o Elvis merecia um filme dessa magnitude como ele foi apresentado pra nós. Pra mim, o melhor filme do ano, de número 1, é um filme que faz a gente reviver o cinema, faz a gente respirar o cinema novamente. E mostrar que o cinema não é só Marvel, não é só Star Wars, não é só, digamos assim, Avatar, como tá aí agora, mas sim que o cinema ainda existe, que os filmes de ação dos tempos antigos ainda existem, o lado prático de se fazer um filme ainda existe, e que a emoção, a nostalgia, as gerações conseguem amar 2 filmes ao mesmo tempo. E o Tom Cruise conseguiu melhorar
o clássico dele de 1986 com o Top Gun Maverick. Pra mim, o Top Gun Maverick faz o cinema ainda respirar, o cinema sobreviver. Acho que com a força do streaming, como eu tinha dito no início do vídeo, faz com que o cinema perca força. Então, por isso que esses diretores hoje em dia, as produtoras, estão forçando meio que a barra de colocar em filmes em prol do cinema, né, dando a importância pro cinema. E eu acho que esse filme, ele faz isso de uma maneira técnica, ele faz isso de uma maneira emotiva, nostálgica. E você vê que são filmes de gerações e faz com que você curta, ver um filme de ação de altíssima qualidade. E eu afirmo aqui que o Tom Cruise, pra mim, é o maior ator de filmes de ação de todos os tempos. E agora ele mostra com o Top Gun Maverick que, além de fotografia, trilha sonora, cinematografia, é impecável. Então, pra mim, Top Gun Maverick é disparado, assim, anos-luz, o melhor filme do ano. Beleza, galera? Valeu por esse vídeo, tamo junto. Não se esqueça de seguir meu canal, faz um comentário, deixa os seus comentários aí. Qual o filme que eu não falei? Eu sei que tem muito filme esse ano que as pessoas gostavam, que sentiram experiências boas de ter assistido tanto em casa ou no cinema, que eu não falei. Era bem difícil de escolher. Beleza, galera? Tamo junto, um abraço.